Se liga nesse vídeo de hoje que eu vou falar sobre essa obra de vingança. Dessa vez é sobre uma novel. E se você gosta desse estilo, então assiste esse vídeo até o final, pois você vai gostar bastante, porque ele tem uma coisa que eu posso dizer, uma coisa inovadora. E aproveitando, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos de recomendações, tanto de anime quanto de mangá. Então, bora pro vídeo. Opa, eu sou o Ciledari. Apesar de eu ter falado que é sobre uma novel, ele também tem um mangá, mas eu não curti muito a adaptação. Antes de dar continuidade, eu vou dar um aviso. Quando eu fui ler a obra, eu vi vários comentários sobre ela, batendo sempre na mesma tecla. Eu não fiquei muito decepcionado, porque já imaginaria que seria isso. E eu tô falando sobre o quê? É sua história mal desenvolvida. Sabe quando eu falei que eu não curti muito do mangá, que eu achei uma má adaptação? Então, o desenvolvimento do mangá acaba sendo pior ainda, porque ele em algumas ocasiões acabou deixando a percepção de cenário meio confuso. Então você acaba não sabendo aonde isso está acontecendo. Como também retirar algumas explicações sobre a habilidade do protagonista, quanto de geral. Pois fique esperto, a habilidade do protagonista é algo que você não viu em nenhum lugar. Pelo menos eu não vi. Mas relaxa que eu vou falar mais pra frente sobre ela. Também no mangá acortou um pouco sobre o desenvolvimento dele. Aí você me pergunta, então por que estou recomendando essa obra se ela tem esses pontos negativos? Mau desenvolvimento na história. É porque, mesmo tendo esses pontos negativos, ela também tem coisas inovadoras. Principalmente a vingança que ele fez com essa infeliz. O começo já é inovador. Não é aquela coisa clássica de o herói sendo traído. E sim, é o herói que trai o seu melhor amigo. E é aquela traição mesmo de te dar ódio. O protagonista chamado Chrome participava do grupo do herói, que é o melhor amigo dele, como havia dito. E nesse grupo também tinha a sua namorada e futura esposa. E esse grupo estava em uma expedição para derrotar o Lorde Demônio. E meus amigos, agora que começa o desastre. E uma certa noite o protagonista acaba vendo sua amada indo para o quarto do seu melhor amigo. E ele, desconfiado, acaba chegando perto da porta e acaba escutando alguns barulhos e diálogos estranhos. Acho que você já imagina o que está acontecendo. Tava rolando beijos, agarração, roupa sendo retirada e foi cada vez se intensificando até os dois ir junto pra cama. E fazer, né, você sabe o que. E depois ele volta pro seu quarto e vai dormir pensando que talvez isso tá mal entendido. Quando ele acorda e vai se arrumar para ir para expedição, antes ele vai tirar satisfação com os dois, mas acaba sendo pego em uma armadilha desse mago que também é o seu mestre. Ele lança uma magia de sacrifício, fazendo com que ele perdesse toda a sua força vital e inclusive também o ódio dele pela traição desses dois e todas as suas emoções e pensamentos negativos, como até ele fala as trevas dele ou a escuridão, transformando em luz para o herói. E essa questão sobre luz e escuridão é outra coisa bastante interessante da obra, porque gera um mistério todo por trás disso, do protagonista tentando descobrir o que é isso, e você também percebe que não é magia, e sim outra fonte de poder. E isso que acabou me mantendo focado na história. Tem até uma parte na história que foca melhor nessas duas coisas. Você deve estar se perguntando, ué, por que houve essa traição? Os outros integrantes do grupo fizeram nada? Eles fizeram nada. E o motivo dessa toda traição foi por causa que esse mago, que é o mestre do protagonista, simplesmente falou que o poder do herói não seria o poder suficiente para derrotar o Lorde Demônio. Precisava de mais poder e ele sabia como ganhar esse poder. Então eles fizeram um sorteio e o ganhador foi o protagonista. Então o protagonista que serviu de sacrifício para ele. E o motivo da traição dela, por outro motivo que mais pra frente eu vou voltar e focar nela. E também o mestre dele tem outras coisas por trás. E voltando, ele fica nesse estado deplorável de horror. Você tem noção? Ele perde toda a massa muscular, ficando muito magro, só o osso. E ele também começa a perder cabelo e depois nascer cabelo todo branco. E ele ficando nesse estado, ele olha para os seus amigos que ele considerava como família. E eles olham de volta para ele, mas com aquele olhar de nojo para ele. E ainda por cima, esses dois, o melhor amigo dele e a namorada dele, ainda por cima encara ele e os dois se beijam. Ainda por cima, esse filho da mãe fala que vai cuidar dela no lugar dele. Depois eles vão embora e ele fica ali jogado no chão. Depois vem um bando de lobos e começa a morder ele, comendo seu corpo. Essa parte toda você deve achar estranho, por causa que eu li primeiro o mangá. E essa coisa toda aconteceu muito rápido, sem explicar direito. E eu fui em busca da Light Novel. Nessa parte da Light Novel, o autor meio que escreve um pouco mais detalhado, inserindo alguns diálogos que faz se encaixar melhor, fazendo você ter uma percepção melhor do cenário todo, inclusive dos personagens, fazendo você dizer, ah, agora eu entendi. Agora vem um ponto
chave. O protagonista todo estirado lá no chão, começa a nascer dentro dele a escuridão. E ela até conversa com ele. Sim, você acaba percebendo que a escuridão é uma mulher, que mais pra frente ela se materializa pra ele. E inclusive é uma bela de uma mulher. E ele acaba recebendo um novo poder, pois o poder dele antigo, que era magia, ele acaba perdendo nesse ritual de sacrifício. E esse poder que ele acaba ganhando é um baita de um poder apelão. O poder consiste em criar uma zona invisível com um raio de 10 metros e a cada 10 segundos a pessoa que ele considera como inimiga acaba sofrendo dano. Além disso que eu falei, essa zona também inflige dano nas coisas como espadas, flechas vindo em direção a ele, magias. Então essa zona inflige dano a tudo que é uma ameaça, então até humanos e objetos. E por sinal, ele não consegue desativar essa habilidade dele, então fica ativa 24 horas. E tem uma cena na novel que não tem no mangá, que é a questão dele tentando entender melhor o que é essa habilidade, ele praticando ela, fazendo ele desenvolver essa habilidade mais ainda, ficando mais poderoso, coisas assim. Tem até diálogos a mais dele conversando com a escuridão. O poder dele vem a partir do ódio, então quanto mais ódio que ele tem, mais forte ele fica. Ele ficou tão forte, que qualquer inimigo que chega no raio dessa zona dele morre em instantes, vira pó. Então ele não precisa fazer nada, só ele andar. Normalmente ele mata qualquer pessoa que chega perto dele. Então não pense que vai ter lutas fantásticas, não vai ter luta. Chega a ficar até chato, porque as lutas cabem em instantes. Então isso que acabou fazendo a história ficar mal desenvolvida, porque ele ficou tão apelão que eu acho que o autor conseguiu fazer um bom desenvolvimento pra ele na história. Mas é só uma opinião minha. Depois que ele, vamos dizer, ele estuda mais sobre esse poder dele, ele parte para a vingança dele. E esse foi o visual dele final. Então acaba tendo um salto temporal, ele descobre o que aconteceu com o grupo do herói, que eles acabaram vencendo o Lorde Demônio, então eles ficaram muito famosos e todos eles ganharam riquezas e status. E cara, eu posso falar que depois desse primeiro ato, que acaba tendo alguns furos, mau desenvolvimento, essas coisas negativas, acaba aparecendo mais. Porque eu acho que o autor devia desenvolver um pouco melhor alguns pontos da história, prolongar um pouquinho mais algumas coisas, para deixar a história mais cativante. E como que é uma obra de vingança, então o foco é mais na vingança, e muitas dessas vinganças também acaba não sendo bem trabalhada. Parece que ele acaba atropelando tudo, fazendo muitas coisas uma atrás da outra, sem pausa. Mas, porém, essas vinganças, tem coisas nelas que vai te chamar bastante atenção. A missão dele é se vingar de todos os integrantes do grupo do herói. E agora vem uma coisa interessante. Se você analisar todos os integrantes do grupo do herói, incluindo o protagonista, dá 7 pessoas. E você claramente pode comparar essas 7 com os 7 pecados capitais, meio que eles são a reencarnação deles. Ele é a luxúria, o mestre do protagonista é a ganância, e ela, essa infeliz, não sei muito bem qual é o pecado dela, mas não vamos falar disso. O primeiro que ele vinga é esse cara, e no trajeto dele de vingança contra ele, ele acaba arrumando uma parceira, que é ela, que inclusive eu gosto bastante dela, eu acho ela muito bonitinha e fofinha, vamos dizer assim. Ela também tá em busca de vingança contra ele, por causa que ele fez uma coisa bastante terrível com a irmã dela. Então os dois formam um grupo e vai em busca de vingança. E o protagonista também até descobre que ele pode meio que passar uma parte do poder dele para alguém. Então ele passa o poder dele para ela. E com essa primeira vingança dele, você percebe o ato de vingança dele não é matar, e sim causar o desespero para a pessoa, até fazer com que eles desejem a morte. Meus amigos, pelo incrível que pareça, acaba sendo muitas das vezes bastante agoniante isso, e muito triste, que nem quando ele se vingou do mestre dele, que rapaz, muito pior do que a morte. Agora, para mim, a maior furada, que é a vingança contra ela, é uma também das principais personagens da obra, a causadora de tudo, a traíra, realmente do grande ódio dele. Acaba sendo muito rápida a vingança contra ela, então pra mim isso foi um dos furos, porque você fica pensando que quando ele encontrar ela vai rolar uma coisa muito louca, reviravoltas, e ele vai pensar no plano mega louco pra vingança dele, e acabou não acontecendo isso. Foi muito rápido e a vingança dele foi inovadora, porque eu não imaginaria que aconteceria isso, mas você esperaria um pouco mais. E no meio da vingança ele acaba também descobrindo por que ela fez tudo isso, a verdadeira personalidade dela, mas eu não vou dizer para não perder aquela emoção para quem quiser ler. Como que foi a vingança? Eu vou falar, mas se você não quiser esse spoiler, é só pular para esse tempo que eu tô colocando aí na tela. Então bora!
ele elabora um plano pra capturar ela, por causa que ela, depois da vitória do grupo do herói, ela acaba virando uma pessoa muito importante, uma sacerdotisa do alto escalão. Ele captura ela, fazendo ela confessar tudo. E você vê claramente que ela é uma pessoa que valoriza bastante sua beleza, tem grande orgulho dela e se gaba bastante disso, porque ela consegue fazer praticamente qualquer homem se ajoelhar perante a ela, fazendo tudo que ela manda. Você vê exatamente isso, uma cena antes, a bagunça que ela fez. O protagonista descobre outra coisa sobre o poder dele, que é uma nova habilidade, então ele usa essa nova habilidade contra ela, fazendo ela perder toda a sua beleza e virar um monstro muito, mas muito medonho. Essa cena ainda não tem no mangá e só na novela. Então o autor faz uma descrição e você claramente, ao lendo isso, você vê que é um monstro bastante bizarro. E fora isso, ele também faz ela virar uma subordinada dele, fazendo obedecer tudo que ele fala para ela. E com isso ele manda ela caçar todos os demônios do exército do Lorde Demônio que sobrou por aí espalhado sem parar. Então ela vai lá e faz isso. E mesmo ela virando esse monstro, ela ainda tem a mente dela humana, de como ela era antes. Então você claramente vai lendo e percebendo que ela está em agonia, chorando em desespero eternamente. E isso foi uma vingança bem dolorosa para ela. Mesmo assim, ele fazendo isso com ela, eu acho que ela ainda vai voltar, por causa que não faria sentido o autor descartar ela tão cedo. Então ainda tem essa esperança que ela vai voltar. O autor acaba atropelando as coisas, faz uma vingança e rapidamente vai para outra vingança, não fazendo entre o espaço de uma vingança a outra um desenvolvimento, uma progressão melhor entre os personagens, para você simpatizar melhor com o protagonista, com as dores dele e também com a parceira dele, e também ele acaba encontrando outra pessoa que junta com o grupo dele, então ele não faz aquele desenvolvimento bacana entre eles. Na moral, e esse herói? Na moral, ele é um tremendo de um filho da mãe. Logo na trairagem você percebe que ele não é flor que se cheira, e de fato, o cara praticamente tá nem aí pra todo mundo, inclusive também nem liga para a namorada dele, porque depois que ele conquistou a vitória dele, ele ainda continuou namorando ela. Então ele tá nem aí, ele só busca status e glória, que ele só tá com ela por causa da beleza dela, porque ele fala que um homem como ele merece uma mulher bonita como ela. Ele não fala exatamente assim, mas você pode deduzir claramente na fala dele que é com esse significado. Espero muito que você tenha gostado da recomendação de hoje. Se você não é fã de novel, você pode ler o mangá sem problema, por causa que ele ainda tem a mesma história, tem alguns pontos diferentes, tem, mas ainda assim vai pro mesmo ponto que a novel. Mas mesmo assim, se for para escolher, recomendo bem mais você ler a novel, por causa que vai te proporcionar uma leitura melhor. Quem assistiu até aqui, muito obrigado, e não se esqueça do joinha e também dá uma passadinha no canal, porque lá tem outras recomendações com essas temáticas que eu falei nesse vídeo. Novamente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou-se!